Olá, amigo do canal do The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, espero que tenha passado bem o seu domingo, curtido a rodada da NFL. Eu sou David Chiodini e estou aqui para mais um Reações à Rodada. Antes de começar a falar propriamente dos jogos, aqueles famosos recadinhos. Primeiro, se torne assinante on theclock.com.br/assinantes para você assinar e ter acesso a todo o nosso conteúdo. Lá tem muito draft, tem muito NFL, tem muito college football e muitas coisas mais. Como eu sempre digo, aqui é a cerejinha do bolo, mas o grosso do conteúdo está por lá. Também lembrando que esse é um vídeo sem edição, sem o trabalho gráfico do João, nosso editor, né? Então é um vídeo mais simples e tal, pela velocidade com que ele tem que sair, saindo na segunda-feira pela manhã. Mas não deixem de seguir o João, que está na descrição do vídeo os contatos dele. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, que é muito importante para o nosso trabalho. Mas vamos falar sobre essa rodada, a semana 3 da NFL, né? Semana 3 que começou na quinta-feira com a boa vitória do Carolina Panthers por 24-9 sobre o Houston Texans. Um jogo em que o Davis Mills foi o titular da equipe dos Texans, a defesa dos Panthers mostrando porque foi tão bem nas duas primeiras semanas, que é muito forte, gerando muita pressão. Hassan Reddick, Brian Burns, né, o Morgan Fox, todo mundo aparecendo e o time controlando o jogo. A verdade é que esse jogo nunca esteve sob perigo. Sam Darnold com um jogo sólido, precisa evoluir na proteção da bola, sofreu 2 fumbles, por sorte foram recuperados por Carolina, mas Carolina teve o controle da partida durante todo o tempo. Notas negativas, a lesão na coxa do Christian McCaffrey e a fratura no pé do calouro Jaycee Horn do Carolina Panthers. Mas mais um bom jogo dos Panthers, que abrem 3-0 e nesse momento são líderes da NFC South. Então os Panthers começando muito bem, agora o calendário deve começar a encrespar daqui para frente, vamos ver como esse time reage, mas tem um começo muito bom, a defesa jogando muito bem. Vamos falar dos jogos de domingo, começando com Buffalo Bills 43, Washington 21, Josh Allen com uma grande partida, mais de 350 jardas, 4 touchdowns, apagando 2 performances modestas no começo da temporada, né? Washington tomou 21-0, aí conseguiu dar uma encostada em 21-14, mas Buffalo mostrou que era o dono da partida e dali em diante foi inapelável. Washington é aquilo que eu falo, é um bom time, tá? É um bom time, mas vai sofrer pela ausência de quarterback. Isso iria acontecer com o Ryan Fitzpatrick também, que para mim é um quarterback nota 6, tá? O Taylor Heinicke é um quarterback apenas ok, né? E aí Buffalo mostrou que aquele tropeço da semana 1 contra Pittsburgh foi realmente só isso, um acontecimento, um acaso, né? Uma semana não tão boa, isso sem tirar o mérito dos Steelers naquela semana. Então Buffalo controlou o jogo, o Zach Moss apareceu, o Devin Singletary apareceu, o Cole Beasley com quase 100 jardas recebidas, o Emmanuel Sanders recebendo touchdown. Então os Bills mostrando muita força nessas 2 últimas semanas. E o mais importante nesse jogo, mostrando força do Josh Allen, que não tinha feito partidas boas ainda na temporada. Então uma vitória bem tranquila do Buffalo Bills, é o grande favorito na AFC East, tá? Deve levar a divisão e é um time sim para brigar por final de conferência e para brigar por Super Bowl. Cleveland Browns 26, Chicago Bears 6, a estreia de Justin Fields foi longe do esperado, a pressão, mais de 55% de pressão em cima do calouro. Claro que ele tem sua parcela de responsabilidade, mas o Matt Nagy não fez nada para ajudar o calouro, chamadas ofensivas muito ruins, então assim, ficou bem aquém, né? O Myles Garrett teve 4 sacks e meio no Justin Fields, um ataque pobre, muito pobre de Chicago, e não sei se o Fields vai ter continuidade, se o Andy Dalton retorna logo e tal, mas ficou muito abaixo do esperado. Não que o ataque dos Browns tenha tido um grande dia, também teve problemas na proteção no começo do jogo e tal, mas o Baker conseguiu encaixar algumas coisas, né? Conseguiu encaixar alguns passes, e aí você tem a dupla Nick Chubb e Kareem Hunt aparecendo no jogo corrido.
e aí você teve a volta do Odell Beckham Jr. para mais de 70 jardas também recebidas. Então também depois que tomou conta do jogo, Cleveland não saiu mais dali. Então o ataque dos Bears ameaçou muito pouco. Uma estreia fraca do Justin Fields, tanto por ele quanto pelo que foi oferecido a ele. Os Browns não tem nada com isso, foram lá, anotaram sua vitória, seguem também para mim muito bem o caminho dos playoffs aí. É um time que tem 2 vitórias e 1 derrota, e foi muito bem nesse jogo para garantir a vitória. Não foi um jogo primoroso do Cleveland Browns? Não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo suficiente para vencer um time que tem uma boa defesa, que é o Chicago Bears. Detroit Lions 17, Baltimore Ravens 19. Aqui a gente precisa contextualizar algumas coisas. O Baltimore Ravens teve alguns desfalques por conta do protocolo de Covid na linha defensiva e tal. Ele tinha esse jogo, chegou a estar 16-7, aí tomou a virada no final, né? E precisou correr atrás, aí teve uma 4ª para 19, aí o Lamar conseguiu converter, posicionou o Justin Tucker para um field goal de 66 jardas. E o rapaz foi lá e acertou. A bola bateu na barra de baixo e entrou. Novo recorde da NFL, Justin Tucker, o kicker mais preciso da história, mais de 90% de aproveitamento. Eu acho que Baltimore, novamente, não foi também um time que teve um jogo lindo. Acho que na red zone precisa ser mais efetivo, quando tem as oportunidades de matar o jogo, né? Esse era um jogo que deveria ter matado em alguns momentos, mas contando todos os desfalques, acabou saindo bom, né? Saindo bem. Teve problemas aí no primeiro tempo, no segundo tempo, teve atrás do placar, como eu falei, até com o relógio estourado, e aí conseguiu ainda sair vitorioso. Vencer jogos em que as coisas não dão certo é mais importante do que vencer naqueles dias que tudo vai bem. Então Baltimore foi muito bem nisso. O Detroit Lions é uma equipe limitada, mas uma equipe muito resiliente, muito guerreira, já provou isso em todos os seus jogos nessa temporada. Está formando uma base interessante para a temporada que vem. Então o Baltimore segue o seu caminho e o Detroit Lions vai aproveitando esse ano para fazer uma boa peneira no seu elenco. Indianapolis Colts 16, Tennessee Titans 25, jogo em Tennessee, um jogo muito importante dentro da divisão, dentro da AFC South, né? Acabou com a vitória do Tennessee Titans, um grande jogo do Derrick Henry, passando de 100 jardas, o Ryan Tannehill sendo eficiente, não foi também espetacular, mas foi eficiente, o Julio Jones aparecendo em alguns momentos, o Carson Wentz jogou mesmo com as lesões, e eu acho que teve uma atuação sólida dentro do que foi possível. O Quentin Nelson saiu machucado também. Durante um tempo aí, os Colts ameaçaram. No último período, os Titans conseguiram abrir um pouquinho o placar e segurar. A verdade é que a situação dos Colts começa a se complicar. São 3 derrotas, enquanto os Titans se recuperam depois de um começo trágico lá contra a Arizona, né? E vem de 2 vitórias, boas vitórias agora. E vence um jogo dentro da divisão, que é muito importante. A primeira vez nessa temporada que o time não toma 30 pontos, isso é importante para a moral da equipe. Então, boa vitória de Tennessee, Derrick Henry novamente sendo muito importante nesse jogo, e o Julio Jones também aparecendo em algumas situações cruciais. Então, Tennessee segue firme. Indianapolis precisa começar a reverter esse quadro logo, senão vai se complicar. Kansas City Chiefs 24, Los Angeles Chargers 30, é aquela coisa, é a segunda derrota consecutiva dos Chiefs, e para você bater os Chiefs você precisa agredi-los, tá? E os Chargers fizeram isso do começo ao fim do jogo, forçaram turnovers nas 2 primeiras posses quando os Chiefs já estavam no campo de ataque em condição de pontuar, forçaram mais um fumble, quando o Mahomes virou o jogo no segundo tempo não se acuaram, foram para 3 quartas descidas, uma delas com o placar empatado no finalzinho do jogo, uma 4ª para 9, que era uma 4ª para 4, teve um false start, virou uma 4ª para 9, o Herbert lançou e teve uma falta de interferência no passe, virou uma primeira descida, o time foi lá, lançou a bola na endzone em vez de sentar no cronômetro e chutar o field goal e ganhou o jogo, né? É muito simples chegar aqui e dizer que o Mahomes perdeu. Não, os Chargers ganharam o jogo, como os Ravens ganharam na outra semana. Sabe? Como os Ravens ganharam na outra semana. Mas nessa semana, mais do que nunca, os Chargers, os Chiefs não botaram o bumbum na janela.
Nessa semana eles tiveram que correr atrás muitas vezes. E os Chargers fizeram por merecer. Grande partida do Justin Herbert, 4 touchdowns lançados, uma partida limpa, né? O Austin Ekeler aparecendo bem, o Mike Williams aparecendo muito bem. Os Chiefs voltaram muito fortes para o segundo tempo, né? O Mahomes encontrando soluções, mas no final também tentou escapar da pressão, lançar uma bola de fora do pocket e foi interceptado pelo Gilman, e aí deu essa última posse que os Chargers converteram o touchdown da vitória. Então assim, eu acho que é hora do Kansas City Chiefs fazer alguns ajustes no seu plano de jogo, a sua fórmula precisa de alguns ajustes, não estou dizendo que é para alterar, pelo contrário, é uma fórmula muito vitoriosa, muito produtiva, mas um ajustezinho aqui ou ali vai precisar ser feito. E os Chargers, segunda vitória, né, mostrando que são realmente um time competitivo para brigar por playoffs, ganharam em Kansas City. Seguimos com New England Patriots 13, New Orleans Saints 28. Esse jogo foi muito menos equilibrado do que o placar aponta. O kicker do Saints deu umas rateadas aí no primeiro tempo e tal, senão esse jogo teria sido um placar maior. O Mac Jones, ele até teve volume, 270 jardas e 51 passes lançados, mas ele não teve eficiência. Isso não é culpa dele, tá? Não tô aqui jogando calor aos leões, estou dizendo que é uma situação complicada contra a boa defesa do Saints. Então a gente viu os Saints muito produtivos desde o início. O James Winston lançou um touchdown muito louco no full end zone, conseguiu aquele dia que as coisas dão certo. Camara muito bem novamente no jogo, né? Como sempre. Então, assim, quando os Patriots pensavam em ressurgir na partida, os Saints iam lá e cravavam mais 7 pontos. E foi assim até o final, né? Um jogo bem controlado. Os Saints deram um masterclass, diríamos assim. Não é só o Bill Belichick que sabe bater em quarterback calouro. O Sean Payton provou que ele também sabe, complicou demais a vida do Mac Jones. E eu acho que os Patriots também são um time que está na hora de ousar um pouco mais ofensivamente. Tá? O Saints com uma boa defesa, conseguindo interceptações, conseguindo se aproveitar das posições de campo também. E eu acho que os Patriots agora eles precisam pensar em ousar um pouco mais nesse ataque. Está muito tímido e aí está ousando só no momento que o adversário sabe que vai precisar ousar. Está na hora de soltar um pouquinho mais esse ataque para ver se colhe bons frutos. New York Giants 14, Atlanta Falcons 17, jogo em Nova York, decidido com field goal do Young Koo, né, no finalzinho. Matt Ryan conduziu uma campanha para finalizar, mas um jogo anêmico, né, um jogo de 2 ataques anêmicos, de 2 times pobres, e aí o melhor quarterback acabou vencendo no final, né, o Matt Ryan. Não acho que a culpa tenha sido do Daniel Jones nesse jogo, mas são dois times pobres, tecnicamente falando, né? Os Falcons aí, eu vi alguns lances do Grady Jarrett aparecendo muito bem e tal, mas um jogo de 2 equipes que não vão a lugar algum na temporada. E é aquela boa vitória para os Falcons, assim, que foram buscar essa vitória depois de estar perdendo e tal, que tiveram essa força, mas também não dá para esperar muito da equipe, não, né? E os Giants aí, mais uma vez, começando 0-3 e caminhando para ser um time top 10 do draft. Eu acho que se isso não for o suficiente para acabar com a era Dave Gettleman e com a era Daniel Jones, não sei mais o que os Giants precisam. Pittsburgh Steelers 10, Cincinnati Bengals 24. O ataque dos Steelers muito mal no começo da partida, o Big Ben lançando 2 interceptações, o Joe Burrow se aproveitando disso, o Ja'Marr Chase aparecendo novamente com um touchdown. Tem méritos defensivos do Cincinnati Bengals também, mas teve muitos drops dos Steelers e por aí vai, né? A verdade é que o ataque dos Steelers é modorrento, é mal desenhado e mal montado. O jogo corrido não existe. O Big Ben passou a semana inteira com uma lesão no peitoral e lançou 50 bolas. Né? Isso não existe. 58, quase 60. Né? O Najee Harris correu 14 vezes, para menos de 3 jardas de média. Então, é tudo muito disfuncional. E aí tem horas que a defesa não consegue aguentar, né? Baita partida do Joe Mixon por Cincinnati, do Ja'Marr Chase, como eu já falei. A defesa também tem mostrado evolução nessa temporada.
e tá aí Cincinnati com 2 vitórias na temporada. Então, assim, Cincinnati é um time que mostra sinais de evolução em relação a 2020, enquanto o Pittsburgh, para mim, é uma equipe que decepciona muito, especialmente no lado ofensivo da bola. Jacksonville Jaguars 19, Arizona Cardinals 31, um jogo que bastante, no primeiro tempo, os Jaguars deram bastante trabalho para os Cardinals, o jogo estava 7-7, os Cardinals chutaram um field goal de 68 jardas e ele foi retornado para touchdown para o Jacksonville, né? Eles foram para o intervalo vencendo, chegaram a abrir 19, né? 19-7, só que num piscar de olho ali, 19-10, né? Num piscar de olho ali, já viraram o jogo. O Byron Murphy, cornerback, com uma grande partida, interceptando o Trevor Lawrence. O Kyle Murray foi um pouco mais discreto passando, mas conseguiu distribuir bem a bola. O James Conner apareceu. O AJ Green apareceu bem nessa partida. Quem diria? Ressurgindo das cinzas. Então os Cardinals também venceram naquele dia que as coisas não deram tão certo. Ainda precisa encontrar um pouco mais de consistência e não cometer os erros que cometeu nesse jogo contra Jacksonville. Jacksonville vai num processo de maturação, a gente vê algumas coisas melhorando, a defesa melhorando em uns pontos, o Trevor Lawrence mostrando flashes, mas mesmo assim lançou 2 interceptações, precisa evoluir como um todo, como um time. Eu acho que vai acabar sendo um time lá de cabeça de draft de novo, porque não tem tanto talento assim nesse ano. Denver Broncos, primeiro jogo em casa, 26, New York Jets 0, mais uma grande performance defensiva, controlou os Jets, pressionou o Zach Wilson, a secundária muito bem, né? E aí apareceu o Teddy Bridgewater, não lançou para touchdown, mas foi um jogo muito limpo, muito seguro, e aí apareceram Melvin Gordon, apareceram Javonte Williams, né? E Denver fez para o gasto, tá? 26-0, não é um time, novamente eu falo, para marcar 35 pontos por jogo, fez o seu papel, controlou os Jets, 3 vitórias, nenhuma derrota. O calendário é fácil? Foi fácil até agora? Foi, mas fez o que tinha que fazer. Os Jets sofreram demais com lesões, a linha ofensiva está porosa, o Zach Wilson não está tendo tempo para jogar, e quando está tendo também não está conseguindo ir bem. Então, boa vitória do Denver Broncos. Agora vem a parte mais encardida do calendário. Vamos ver de que esse time é feito de verdade. A primeira amostra foi muito boa. Passando para os jogos do final da tarde, Las Vegas Raiders 31, Las Vegas Raiders 31, Miami Dolphins 28. Desculpa, até confundi na hora que olhei de 2 vezes para ver se eu não tinha errado. Esse jogo foi para prorrogação, esse jogo estava até o finalzinho com 8 pontos de vantagem para os Raiders. Na verdade, esse jogo começou 14-0 para Miami, que está sem o Tua, jogando com o Jacob Brissett, né? Uma interceptação do Landon Roberts e por aí foi, uma corrida do Malcolm Brown, e aí foi para a prorrogação. Na verdade, no finalzinho ali o Brissett empatou e depois converteu os 2 pontos para empatar em 25-25. Foi para a prorrogação, o Brissett converteu uma 4ª para 20, empataram o field goal de novo, e aí o Daniel Carlson foi lá e fez o field goal da vitória. Então os Raiders deram uma oscilada que eles não vinham tendo nas outras semanas, né? Claro, a defesa dos Dolphins é uma boa defesa e tal. Os Dolphins mostraram muita força para voltar para o jogo, mesmo com o quarterback reserva. O Brissett fez um jogo dentro das suas limitações bom, né? Apareceu em momentos cruciais. O Mike Gesicki também apareceu em algumas bolas cruciais, mas é um time que vai ter essa limitação de não ter o seu quarterback titular. Apesar que eu acho que o Tua não estava jogando tão bem, a diferença de talento é bem grande, né? Os Raiders 3-0 seguem firmes, venceram um jogo encardido e também agora vão encontrar uma parte mais complicada do seu calendário para ver o que vai acontecer. Mas é um time que deu uma oscilada, coisa que não tinha acontecido nas 2 primeiras semanas. Vamos ver se isso não foi um sinal, alguma coisa assim. Mas tá lá, 3-0 líder, um dos 2 invictos da AFC. Depois nós tivemos Seattle Seahawks 17, Minnesota Vikings 30. E é o que eu digo, Kirk Cousins não é o problema desse time do Minnesota Vikings. O Kirk Cousins joga a sua bola bem e tal. Se joga muita coisa na conta do Cousins. Nesse jogo que o time conseguiu limitar Seattle a 17 pontos, ele esteve lá, ele conseguiu mover as correntes, o Justin Jefferson para quase 120 jardas. Então, assim, o Dalvin Cook não jogou nessa partida. Então, muito mérito para o Kirk Cousins e para o ataque
do Minnesota Vikings. O resto do time tem que colaborar, principalmente a defesa, e aconteceu isso dessa vez. Conseguiram segurar o Russell Wilson só a 17 pontos. O ataque do Seattle voltou a apresentar os problemas do segundo tempo do jogo contra o Tennessee. Não conseguiu produzir no segundo tempo nenhum ponto e isso complicou demais. Então, Seattle, nesse momento, começa muito atrás dos demais, começa atrás aí dos Rams, atrás dos Cardinals e precisa voltar a encontrar sua fórmula, aquela fórmula da primeira semana que deu tão certo, né? O problema no corpo de cornerbacks do Seattle Seahawks é bem grande. Esse time precisa resolver isso ou ele vai sofrer daqui para frente. E finalizando os jogos da tarde, a boa vitória dos Rams por 34-24 sobre o Tampa Bay. Seria muito simplório chegar aqui e dizer, nossa, Tampa Bay perdeu esse jogo. Não, os Rams fizeram um grande trabalho. Os Rams conectaram muitas bolas em profundidade, DeSean Jackson aparecendo por um touchdown longo, você teve o Cooper Kupp aparecendo, o Robert Woods, né? O Stafford muito confortável no sistema, no começo do jogo ali deu uma trancadinha e tal, normal, né? O jogo foi bem equilibrado até o intervalo. Depois os Rams tomaram conta do jogo, Tom Brady tentou voltar várias vezes, a defesa apareceu, a defesa dos Rams, né? Jalen Ramsey é um jogador sensacional e tá lá a vitória. Tava 34-17 até o finalzinho do jogo aí, e aí conseguiram mais um touchdown e tal. Mas eu acho que assim, os Rams favoritos, um dos favoritos dentro da NFC, com a sua fórmula de uma defesa muito forte desde o ano passado, um time que agora tem um quarterback que não é um empecilho para atacar de forma vertical, enquanto os Bucs perderam um jogo, cara. É normal, ninguém passa 17 semanas em colme na NFL, né? Ninguém vai passar 17 semanas sem perder, sem sofrer em algum momento. Jogaram contra um time da primeira prateleira da NFL e perderam, como podem jogar na semana que vem e ganhar. Ano passado, esse time dos Bucs também perdeu para os Rams, com o Jared Goff ainda, e foi campeão do Super Bowl. Então, é coisas do dia a dia. Eu acho que o Tom Brady fez um jogo bom, foi bastante pressionado, quando pressionado não conseguiu render, o que é normal também, né? Mas esteve atrás do jogo várias vezes, esteve no caminho de buscar a partida. Mas eu acho que nesse jogo a gente precisa dar mais mérito para os Rams do que tentar demeritar qualquer coisa dos Bucs. Foi um jogo que o Sean McVay foi muito bem na montagem ofensiva, na utilização dos defensores, como utilizar essa defesa para parar o Tom Brady, e é uma bela vitória, uma vitória de afirmação dos Rams. E finalizando a rodada, nós tivemos a vitória do Green Bay Packers no Sunday Night Football sobre o San Francisco 49ers, nos últimos segundos aí com o field goal do Mason Crosby de 51 jardas, né? Um jogo que Green Bay começou melhor, começou abrindo 17-0, São Francisco voltou para o jogo, o Trey Lance entrou no finalzinho do primeiro tempo ali para correr para um touchdown na red zone. Um jogo de arbitragem bem polêmico, uma arbitragem bem caseira que favoreceu o San Francisco 49ers com algumas interferências de passe marcada, algumas situações, um roughing the passer, algumas coisas bem estranhas, assim, muito sem critério, diríamos, né? E então Green Bay bem prejudicado pela arbitragem. São Francisco virou o jogo faltando 37 segundos e Green Bay sem timeout. O Rodgers conseguiu conduzir a campanha, botar o Crosby numa posição de chutar o field goal e vencer. Acho que Green Bay mostrou uma qualidade defensiva melhor. O Eric Stokes aparecendo bem, jogando como titular no lugar do Kevin King, que não estava na partida. O Rodgers fazendo suas magias, o Davante Adams também aparecendo bem. São Francisco demorou a entrar no jogo. Quando entrou no jogo, conseguiu aí algumas boas situações, mas o Garoppolo tem muitos problemas lidando com o pocket quando pressionado. O trabalho de pé se perde muito, né? Então, assim, foi uma vitória justa de Green Bay. Sendo bem honesto, não gosto muito de ficar falando de arbitragem e tal, mas talvez se não fosse a arbitragem, esse jogo teria acabado antes a favor de Green Bay. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, tá? E também de se tornar um assinante. ontheclock.com.br/assinantes. No mais, espero que vocês tenham gostado. Valeu e
Tchau.